Olá, pessoal! Boa noite, todo mundo que tá em casa. Estamos aqui mais uma vez, né, Cris? Mais uma vez estamos por aqui com vocês no nosso canal, no nosso podcast, nosso Pode Com Elas, né, Mariana? Mais um Pode Com Elas, mais um episódio. E hoje estamos trazendo quem, Cris? Hoje nós estamos trazendo uma pessoa muito especial. Ela é mãe, ela é esposa, ela é empreendedora, ela é maquiadora. Trabalha também. com autoestima, né? Então, Devolve a autoestima das mulheres, né? Quem não quer na verdade, dar um up aí, né? No visual. Ela é linda também, esqueci de falar esse detalhe. Linda, talentosa, né, Cris? Muito focada, determinada. Nossa, são tantas qualidades que a gente tem para atribuir, mas no decorrer da entrevista a gente vai ficar sabendo mais detalhes da vida dela, Joely Matos. Seja bem-vinda, querida. É um prazer recebê-la. Matos, seja bem-vinda no Pode Com Elas. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço demais. Já estava ansiosa. Via todo mundo. Preciso participar também. Claro, e que bom que ela conseguiu uma agendazinha hoje para estar aqui hoje no pra episódio. Mais um episódio. E antes de iniciar, eu tava aqui, Joely. É Joely, é Joelle, é Joely, é Joelle. É, nós vamos falar como, né? Na verdade, é Joely, né? Joely. Joely Matos. É Joely Matos, o correto. Só que eu sempre falo, o importante é me chamar. Então... o importante é saber quem eu sou, né? É verdade. Seja Joely ou Joelle, tá tudo Mas eu ótimo. tenho certeza, Joely, que muita gente tem essa dúvida. Muita gente fala casa. Joelle. Eu falava Joelle, mas é Joely. Eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, mas como você falou, o importante é saber quem você é. Com certeza. E pode ter certeza que muita gente sabe quem você é. Amém. Mais gente vai conhecer essa história maravilhosa, Amém. né? E vamos falar um pouquinho sobre você hoje. Nosso pessoal que está assistindo, que está nos ouvindo, quer saber um pouco quem é a Joely Matos, se ela é de Imperatriz, se morou o tempo inteiro aqui, se o tempo inteiro trabalhou com maquiagem, enfim. Vamos saber um pouco sobre você hoje, que eu tenho certeza que a curiosidade do povo tá de matar. Quer saber. Então, meu nome é Joely Matos, né? Sou nascida e criada em Imperatriz. Teve uma época que eu fui para Teresina estudar, mas foi pouco tempo, né? Porque minha família inteira é de lá. E aí passei pouco tempo, lá. E depois decidi retornar, porque sempre foi minha paixão. Imperatriz sempre foi minha paixão, sempre amei. Eu vejo mesmo que você viaja direto pra Teresina, então é porque sua minha família irmã mora lá. Várias pessoas da minha família. A minha família em si toda mora lá. Aqui só eu, minha mãe e meu irmão. Mas o restante tudo é lá. E daí vim morar novamente aqui. E já trabalhei com outras coisas além da maquiagem, porque hoje todo mundo realmente só associa na maquiagem, né? A maquiadora. Tu pode fazer até aquele Reels que estão fazendo agora. Eu sou Joely, me chamam de Joelle, maquiadora. Então, assim, já trabalhei de tudo que vocês imaginarem. Eu sempre fui muito ativa nessa área de venda. Eu sempre gostei muito disso. Logo assim, vem de berço. Pai, mãe, tudo vendedores e tal. Então eu sempre gostei muito disso. Desde muito nova, saía e vendia meus livros. Minha mãe odiava isso, mas vendia minhas coisas todas. Queria vender alguma coisa, né? Desde muito nova. Então, já trabalhei com tudo que vocês imaginarem. Já dei aula de reforço. Olha. Já vendi tudo. Ovo, sorvete, chocolate, ovo. Que ovo de galinha? De galinha. Foi? Tu já também dia? Sério? Sério. Meu marido trabalhava em um local onde vendia. E eu também fazia. Aí tu revendia também, né? Pra ajudar o esposo. Trabalhava sempre muito. Eu sempre gostei disso muito. E teve uma época também que aí eu passei a trabalhar numa empresa de telefonia, né? Aí passei um tempo trabalhando e foi quando me chamaram na prefeitura daqui de Imperatriz. Isso foi em que ano? Porque assim, no caso, você estudou o tempo inteiro aqui em Imperatriz, aí foi pra Teresina, mas estudou foi um período. Ensino médio ou superior? Ensino médio. Aí voltou pra Imperatriz. Aí voltei, Aí quando voltei, eu fiz pedagogia, né, na época. Tinha passado pra química, só que não teve química na faculdade. Fizeram um vestibular, mas não formou turma, E aí eu passei com uma boa pontuação que eu podia escolher o que eu quisesse. Mas na época, as condições financeiras em casa não estavam tão legais. E aí a minha opção era pedagogia. E aí eu fiz pedagogia. Né? Entrei
muito arrasada na época, mas assim, depois eu entendi que era tudo que eu precisava, era realmente aquele curso, e hoje eu digo que todas as pessoas deveriam realmente fazer pedagogia, né? Antes de qualquer outra profissão. Isso foi em que época que você... Eu sou meio ruim de data. Mas assim, você já era casada ou ainda era solteira? Não, ainda era solteira, sim. Aí passei pra pedagogia, aí logo engravidei, né? Casei, engravidei, e aí precisei trancar. E só depois que eu consegui trabalho e tudo, aí que eu retornei e concluí pedagogia. Então, tu finalizou a pedagogia? Consegui concluir, Até em faculdade à distância, né? Eu comecei na FACIP, mas depois fui pra uma outra faculdade à distância. Aí E consegui concluir. Só que eu sempre, assim, fui muito apaixonada por essa área da beleza, né? Mas nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu fosse trabalhar com maquiagem. Até porque eu não tinha nenhuma noção de maquiagem. Só gostava. Aí, com 15 anos, uma prima que é maquiadora, que eu tenho uma prima que é maquiadora em Teresina, ela me deu um livro do Duda Molinos, né? E eu tenho esse livro até hoje, por sinal, muito lindo. Eu me encantei e tal, mas nunca imaginei que fosse trabalhar com isso. E um belo dia, meu marido... Eu trabalhava já nessa empresa de telefonia. E aí, meu marido foi me buscar. Eu falei assim, amor, vamos sair. Porque hoje eu tô linda, tô toda maquiada. Gente, vocês não têm noção como era que eu estava. Eu estava com a metade do olho roxo, a parte de dentro, assim, bem aquele roxão. E a outra dourada. Que, na verdade, a gente nunca pode fazer isso, né? Se você coloca cor escura dentro, você fica com o olho vesgo, né? Aí eu como é que é a dica aí? Como é que é? Já começaram as dicas, né? Logo no início. De olho escuro na parte de dentro, assim, no meu caso, porque tem um tipo de olho que se pode até combinar, né? O olho escuro na parte interna, né? Certo. E aí eu fiz isso. E na época era bem aquelas sombras 3D bem pesadas, pigmentadas, então bem fortes, bem divididas. Tava bem não era esfumado, né? ninguém usava não, esfumado, jamais. né? Usava marcado, assim, e era época de Natal. Sombras. Era época de Natal e essa empresa... Elas tinham mandado fazer uma blusa e era verde neon com vermelho. Aí vocês imaginam, verde neon com vermelho, com roxo e com dourado. Mas eu estava super linda, combinando, né? E aí todo mundo que passava no quiosque falava assim, ai, que maquiagem legal e tal. Aí tu então eu tava me achando... Era. Eu tinha feito, né? Então eu tava me achando o máximo. Eu liguei pro meu marido e falei assim, amor, a gente tem que sair pra almoçar. Nesse dia almoçar. Tô linda. Aí ele, tá bom. Tá certo, pode deixar que eu tô indo aí te buscar. Eu olho e tem que ser na Cabana do Sol, porque eu estou merecendo. Rapaz, ela não é fraca não, viu? Tá bom, quando ele chegou nessa época, eu trabalhava no parceiro de vocês, que é no Paraíba. Bota, Rony, aproveita. Olha, o Paraíba. Então, trabalhava no Paraíba, então? Mas era dentro da Vivo, né? Dentro da do quiosque de telefonia. Sim. Então, eu trabalhava lá embaixo. Então, ele foi me buscar. Quando ele foi me buscar, aí ele falou assim, vamos. E ele foi no sentido Beira Rio. Aí eu falei assim, mas como se a gente vai pra Cabana do Sol, né? Ao contrário. Aí eu fiquei assim, aí ele sem falar nada, né? Eu cheguei já toda empolgada, olha amor, como eu tô linda, não sei o quê. E ele ficou assim, né? Aí ele, vamos. Aí eu, tá. Aí eu entrei no carro, foi na moto nessa época, né? Aí eu fui na moto e tal, e conversando, eu sempre muito falante, e ele calado, né? Aí ele foi pro lado da Beira Rio, e quando eu cheguei, ele parou ali perto da peixaria da tia. Eu, então tá bom. Tá, vamos comer peixe, né? Tá ótimo. Só que ele pegou e falou assim, não, nós vamos agora bem aqui. Eu não sei se vocês já viram, eu acho que nem tem mais. Ali descendo, bem na peixaria da tia, descendo, tem um micro local, onde vende comida, assim, panelada, esses negócios assim, bem pequenininho, sabe? Nossa. Aí ele virou assim pra mim, Joelle, Deus me livre de eu sair contigo desse jeito. Não acredito. Meu Deus. Tu tá simplesmente horrível com essa maquiagem. Na hora, eu fiquei arrasada, Meu lógico. Deus. Mas aquilo ali, pra mim, foi assim... Eu peguei aquela Start. situação... Peraí, não, eu vou transformar isso numa coisa boa. Né? E eu fiquei arrasada, a mulherzinha falava assim, você quer almoçar? Eu, não, moço. Meu Deus. Eu tava não, arrasada. Ele falou na lata pra ti assim, olha, Joelle, não dá, porque essa tua maquiagem... porque essa maquiagem Gente, não tá legal. olha... Um dia desse eu perguntei pra ele, amor, nem lembro mais disso, sabe? Maria, eu fui grossa, né? Eu com já certeza. tu nunca vai esquecer isso aí. E A mulher detalhe que que tá homem,
assim, percebe, mas não percebem tanto, assim, né? Não, tipo, mas maquiagem. ele é muito, Ele é ele detalhista, percebe ele observa muito, bem. tudo. Aí ele tudo, olhou os percebe. detalhes e disse, não, minha Não, filha, tá hoje tu vai dar pra terrível. levar pra cabana do Não, isso ela tá dizendo que na parte de dentro Não, fica vesga, ela tava vesga. terrível. Tava terrível. E daí começou a surgir meu amor pela maquiagem. Mas ainda assim, não tinha curso. Também na época não tinha Não essa tinha facilidade tanto que é hoje, né? De ter cursos de maquiagem e tal. Mas já começou a despertar. A partir desse momento eu comecei a assistir algumas coisas, mas também não era assim tanto essa coisa no YouTube que a gente Antigamente era mais difícil, É, né? Hoje não- tem hoje ensina é você muito fazer fácil. tudo, né? Conteúdo, né? Então, assim, era bem mais complicado, né? E aí, logo assim, próximo a esse período, surgiu uma proposta de eu trabalhar em uma loja de maquiagem, com maquiagem, né? Que veio pra cá. E aí eu peguei e falei assim, não, pois tá bom, vou trabalhar nessa loja. E tivemos um treinamento de 5 dias. Só que 4 dias foi técnicas de venda, que era vendas de produto, e teve um dia de maquiagem. E aí, quando eu vi que eu tinha a capacidade de pegar num pincel, porque literalmente eu não sabia fazer nada. Aham. E quando eu vi que eu tinha a capacidade de pegar num pincel e conseguir fazer, gente, pronto, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Sério? E eu comecei. Só que lá eu vendia maquiagem, né? Então. Lá tu não produzia, né? Não a gente fazia algumas, porque pra vender a maquiagem a gente. Tinha que estar maquiada também, né? Tinha que estar produzida. Tá maquiada e maquiar algumas vezes ali pra demonstrar. Mas não era aquela maquiagem completa. Mas aí as pessoas começaram a gostar, né? Da questão da venda. E perguntavam assim, tu sabe fazer maquiagem? Eu falei assim, sei. Sem nem saber. Clientes da época. Confesso. A minha primeira maquiagem, hoje eu maquio em 40 minutos. É muito rápido, né? Mas a minha primeira cliente, eu demorei 2 horas. E, por sinal, foram 2 amigas, elas são super conhecidas, assim, e tinham muito costume de viajar, de conhecer maquiadores fora de tal, enfim. E eu, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta de fazer essa maquiagem? Mas, graças a Deus, deu super certo. Inclusive, elas são minhas clientes até hoje, né? Então, tem mais de 10 Essa anos. loja de maquiagem, eu tô tentando lembrar aqui. Foi a Contém um G, né? Foi, Contém um Grama. Foi. Eu tô lembrando e dessa aí, época. logo com 6 meses... Ah, é mesmo, eu Foi. lembro. Era um quiosque, Era né? um que quiosque tinha. lá no Nossa, e Tocantins. por sinal, ainda tem essa... Não, tem mais não. Era muito boa essa... Muito eu boa, lembro, eu ali é tinha um maquiagem, negócio de sobrancelha. Essa Uhum. marca era muito boa. Não Muito existe boa. mais. É assim, em alguns locais eu creio que ainda tenha. Mas, assim, a maioria das capitais fecharam. A maioria das lojas Mas era muito fecharam. boa. Muito boa. mesmo. Mas, assim, aqui pro Maranhão em si, tem. porque tinha em São Luís, não tem mais. Eu não sei, assim, Ceará, esses Se outras cidades se tem, né? E aí... eu comecei a trabalhar lá, as pessoas começaram a acreditar e logo com 6 meses eu decidi sair, né? E sempre quando eu tava lá, eu sempre falava assim, eu quero isso pra minha vida. Eu quero ser a maquiadora. Até porque eu tinha o exemplo da minha prima lá de trás, né? Então eu falava assim, eu quero esse negócio pra minha vida. E eu me apaixonei mesmo. E às vezes chegavam clientes lá... Muitos casos de clientes com depressão, que chegavam, conversavam, e às vezes nessa troca de conversa, de passar um batom, de se olhar no espelho, de, sabe? Elas renovar, né? Parece que a pessoa se renova quando você, né, faz a maquiagem. E eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir. E também o meu maior sonho dentro disso era ter os produtos, né? Porque eu ficava assim, meu Deus, eu também quero. Eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito de pensar assim, pensar grande, sabe? É uma coisa que Mas na época, só pra gente poder ver a cronologia, assim... Aí você trabalhava na Contém um Grama, aí algumas pessoas começaram a te buscar. Não, mas você não sabe fazer, tá? Aí você falava, sei. Mas E chegou foi a ser... fazendo, né? Aí Comecei foi a de fazer. cara fazer. Que foi a primeira, durou 2 horas cada maquiagem. Fui de cara E aí fazer. uma pessoa foi indicando pra outra, e aí começou a te E chamar. na época o Face já tava estourado, né? Então eu colocava muito no Face. Eu toda hora, sabe? Eu sempre fui muito assim, as pessoas precisam saber quem eu sou. Precisa ver, né? Elas precisam ver, elas precisam saber que existe uma maquiadora. E na época também, eram muitas maquiadoras em salões. Tinha muito esse negócio assim de maquiador, mas em salão.
Era mais tinha uma difícil, maquiadora né? Pra se produzir. Não tinha maquiadora em domicílio. E eu nunca tive paciência de esperar a cliente. Eu que gosto de ir na cliente. Eu sei. Né? Então... E o conforto de casa também todo mundo adora, né? aham. Ali, às vezes, já vai maquiar, aí já pega a mãe, a filha, já vai Isso todo mundo mesmo. junto. Então eu sempre tive essa visão de sempre ir na casa da cliente, né? E aí era esse o meu diferencial na época, né? Trazer isso pra cliente, que ela podia se maquiar no conforto da casa dela, sem precisar esperar horários, de ficar um monte de gente lá. Porque acaba que em salão às vezes atrapalha o horário, aquele negócio todo, né? Então, com isso, realmente foi passando e foi divulgando de uma pessoa para outra, muito boca a boca. Mas dentro do Facebook, eu todos os dias, todas as horas, toda hora, sabe? Você já agendou sua maquiagem? Se vocês olharem as postagens antigas, sabe? É muito engraçado. E eu tinha um negócio de uma promoção, era uma promoção. Porque eu queria, porque o meu objetivo era que as pessoas me conhecessem. E ainda assim, eu tava ligada à questão da prefeitura, então tinha muitas ações na prefeitura. Então, mesmo trabalhando já como maquiagem, você ainda já trabalhava também no serviço público e... Porque te consome também muito o serviço público. Aí tu conseguia pegar essas maquiagens no final do dia, à noite, pra poder conciliar. E aí, depois, eu fiquei só dentro dos CRAs. E aí, eles fizeram o horário em relação... ficou melhor. Porque era só ministrando curso. Ministrando curso e fazendo eventos, assim... pontuais, né? Eu tipo, sei, Dia da ações, mulher, né? Ações, isso, Dia da Mulher e tudo. Né? Chegou a ter evento que eu era tão desesperada por essa ideia de que as pessoas precisavam saber quem eu era, independente da condição social, que eu falava assim, não, pode deixar aqui esse evento bem, e eu vou, mesmo sem receber nada, eu ia. Você ia pro meio de sol quente, né? Quantas vezes fui? Para as pessoas te conhecerem e você poder mostrar o teu trabalho. Eu queria isso, eu queria muito Então, isso. desde sempre, de muito cedo, você acreditou na rede social, né? Porque você tá falando aí do Facebook, do início ainda do Facebook. O Instagram vem lá para 2018, mais ou menos, né? Então, é bem antes. Desde, assim, tu consegue lembrar o ano que você Instagram começou? acho que começou em 2015, 2014. Tem mais de 10 anos aí. Agora, assim, certinho. Já deve ter uns 10... O Facebook era por essa época aí mesmo. O pessoal usava muito. Depois que apareceu o Instagram, as pessoas foram migrando, né? Foi passando. Eu sei que desenrolou aí, então, a maquiagem, você começou... E quando você viu, assim, porque você falou muito dessa questão de... eu vi que era uma coisa que eu gostava, que eu iria gostar, que era uma coisa que eu queria pra mim. Mas quando o assunto era financeiro, você viu que tinha um retorno financeiro, a maquiagem... Você percebeu e começou a trabalhar mais em cima disso para que você pudesse ganhar mais? Porque é importante, né? Com certeza. Saber do dinheiro. Com certeza. Isso é um dos lemas que eu ensino também, assim, para as minhas alunas em si, dentro dos cursos profissionais. É sempre buscar um diferencial que tu possa agregar, que assim, consequentemente, tu possa ter um valor que vá te sustentar, né? Porque também a gente não dá para trabalhar sempre, né? Porque é bonita e linda. Só pra deixar os outros bonita e linda. Sem ter um retorno financeiro, Tem que ter, né? Tem as contas pra pagar os boletos da vida, né? Então, assim, inclusive, na época, era R$30 a maquiagem. Gente. Né? A maquiagem era R$30. A maquiagem era R$30. Não, amiga, mas era quando R$30 era R$30. Mas aí faz muitos mesmo anos, assim, né? Mas mesmo assim, 10 anos era, atrás, ainda assim, R$30 era pouco, R$30, 30, 35 no máximo, os mais caros. E aí eu decidi entrar, eu já falei assim, não, mas eu vou entrar, como eu vou atender em domicílio, eu vou entrar com 40. Né? Já cheguei. E aí, nessa época, eu fui também, quando eu saí da Contém um Grama, eu já fui fazer um curso fora. Eu fiz um curso com um maquiador bem famoso da época, que foi o Rafael Oliver, né? E naquela Academic? Não, essa daí já é agora. Já foi agora, em 2019, né? Que foi em Paris que eu fiz esse daí, da Makeup Forever. Como que é o nome? Makeup Forever, isso. Meu Deus. Então, tu fez essa experiência. Essa aí foi a primeira que tu tá contando, né? Foi a primeirinha, a primeirinha. Que foi com o Rafael Oliver, que em Palmas. Ele é um maquiador. Hoje, então, é que ele tá mais conhecido também. E aí, meu esposo ia pra um trabalho eu esqueci como era o nome da cidade, depois de Palmas, mas eu fiz ele mudar toda a rota pra poder ir pra Palmas pra fazer um curso de 1 hora. Eu falei pra ele, fez, porque o cara era famoso. É famoso ainda. Valeu a pena, né? Então, eu fiz esse curso com ele.
E aí falei assim, não, então eu já vou começar com esse valor de 40, né? Já é um pouquinho mais alto. E na época tinha muito esse negócio assim, maquiagem com cílio e maquiagem sem cílios. Aí é quanto com cílios, Cílios quanto sem cílios. Hoje é tudo com cílios, gente. Não tem mais isso. de não ter cílios. E daí eu Por falar em cílios, tem um negocinho bem aqui no teu cílios. Deixa eu tirar. Pronto. Olha aí, deixa eu tirar. Viu? A maquiagem dela tá impecável, gente. Era só a peninha aqui do... pele nada, sabe? Pele fina. Então, aí é o seguinte, eu peguei e fiz assim, com cílios, continuava os 40, e com outro tipo de cílios, porque eu sempre gostei de inovar produtos diferencial, também, né? Então, às vezes eu pegava um cílios que era mais baratinho, era de 40, né? E aí, com aquele cílios diferenciado, 45. Mais volume, então, tinha eu que ter sempre alguma coisa. consegui ir agregando valores. Inclusive, hoje, por exemplo, eu tenho dentro da minha maquiagem uma maquiagem diferenciada. Eu tenho o valor normal da maquiagem e tenho mais outra que é com uma base mais cara do mundo. Que é personalizada. Que é como essa assim a base mais cara do mundo, pelo amor de Deus? Como é que é essa base mais Não, cara do mundo? atualiza a É de mulherada ouro. que tá aí. Ela é de caviar. Meu Deus do céu, eu nunca comi caviar, mas deve ser bom. Gosto, só ouço falar. Pois pronto, tem que experimentar. Maravilhosa, certo? Ela é uma base que deixa bem Mas qual é o diferencial aveludada dela? a pele, porque ela deixa a pele de uma forma diferente, principalmente porque, assim, hoje o meu público, o meu nicho maior realmente são peles maduras. Você de se 35. especializou em peles maduras. Inclusive, eu Isso. fiquei sabendo que é de 35. Meu Deus, eu tô chegando nas peles maduras. Eu ainda tô de vez. Eu aguento a Mariana falando que tá de Eu tô de vez. vez, eu tô de vez. Então, assim, depois disso aí, já começa realmente a aparecer algumas linhas de expressão e tal. Sim, sim. Então, essa base, ela proporciona um efeito mais aveludado. É como, eu até brinco assim com as efeito clientes, lift. mais plastificado, sabe? O rosto, sem pesar. Sem pesar, né? Que é o Porque, diferencial. porque Não o fica que... aquela crosta, não, né? não pode No ficar dedo de de jeito produto. nenhum, porque quem tem pele madura, quem tem já linhas, mesmo as linhas finas e tal, Marca, já né? marca demais. Marca, sim. Então, se você usa uma base mais pesada, ela não fica legal, entendeu? Entendi. Então, por conta disso, eu já consegui agregar também esse valor diferente por conta dessa base. Então, com a base de caviar, Joeli Matos outro sempre valor. inovando. Outro Não valor. deixem de... Gente, eu da próxima... eu nunca maquiei com ela, mas vou maquiar Não, em breve. nem Vamos eu. maquiar e vamos usar a de eu. caviar, viu, minha filha? Não vou usar a outra, Ei, não. você é novinha. Mas eu quero a de que é uma caviar. curiosidade que eu sei que deve estar todo mundo Aham. pensando assim, meu Deus, quanto será uma base dessa? Ela varia aí é. de R$2.500 a R$3.000. É um Oi? potinho assim, O tá? quê? É sério. É isso mesmo. É a mais cara Meu do mundo. Deus É. do céu! Gente, eu tô falando aqui, mas eu não... Eu não tinha noção, a gente não perguntou o valor antes. Meu né? Deus do céu! É esse valor mesmo, 2.000 a... 2.000, 2.500, Qual- de 3.000, que marca é essa? Lá pra rir. Lá pra rir? Francesa, Ah, né? meu Com Deus esse do nome. céu. Gente, eu não sabia disso. Então, é realmente... A Joeli vem trazendo, igual ela contou, ela sempre quis inovar desde o Ela começo, acredita né? muito em inovação. Isso, e eu tenho certeza que ela tem vários clientes que com certeza adquirem Consomem, né? essa maquiagem, Na verdade, porque vê hoje, a diferença, o meu público maior hoje realmente é dessa maquiagem em si. As pessoas não querem mais, porque, tipo assim, não desmerecendo as outras marcas. mas tem que uma são diferença, mas né? faz toda a diferença. Com certeza. Vê uma diferença, assim, uma pessoa assim mais madura ainda, digamos assim, 60 Uma anos. pele Ai, mais é que pesadinha. É, né? 65, 70, aí que deve ter uma diferença ainda maior ainda, né? Deve com ficar certeza. perfeito, com certeza. É porque é um desafio, né? Eu tava imaginando aqui uma pele bem mais enrugadinha, mais madura mesmo, de idade, 60, como a Mari falou, pra dar o acabamento. Mas É porque dá um tem mais existe sinais de todo um expressão, toque, né? né? Vai marcando, é mais difícil. Então, você realmente resolveu se especializar também em pele madura, porque tem esse diferencial também, né? Na verdade, foi uma cliente que deu esse start, Ah. assim. Onde ela falou assim, eu cheguei na casa de uma cliente pra maquiar. E aí, há muito tempo eu já maquiava esse público, mas nunca tinha despertado pra isso. Aí eu cheguei, ela falou assim, eu te contratei porque eu só vejo no teu Instagram já umas pessoas assim com a minha idade. Aí Olha, eu o perfil, falei assim, né? olha, é isso. Inclusive, é muito interessante essa questão do Instagram. Você realmente se posicionar. Faz Com toda certeza. a diferença, né? Além de tu criar uma autoridade, né? Para que as pessoas Sim. realmente te chamem, elas vão saber por que elas estão te chamando. Não é tipo assim, eu vou chamar uma maquiadora
que maquiadora? E ela faz o quê? Ela é artística, ela é maquiagem infantil, ela é o quê? E o Instagram influencia demais, né? Sim. Você é uma influenciadora, né? Hoje em dia, tudo que você fala, você tá influenciando pessoas. Você tem um nicho de maquiagem, de empreendedorismo, né? A gente vai já falar, que já tá tudo aqui em cima. Já tá aqui em cima, a galera já tá vendo. Mas você tem um poder de influenciar pessoas. Então, você foi desenvolvendo vários cursos. Esse inicialmente você fez longe, mas fora isso, você fez outros cursos durante esse período? Sim, isso aí teve muitos, né? Eu tenho um currículo bem legal, né? Em relação a cursos, né? E aí, o que eu mais almejava, assim, era esse fora do Brasil, né? E eu nunca tinha tido a oportunidade de sair, né? Com certeza. Custo alto. Onde que foi mesmo? Em Paris, né? Que é onde tem a melhor escola de maquiagem do mundo. Paris é moda. Gente do céu. Tudo é lá, né? Foi, assim, incrível. Logo porque, assim, talvez outras pessoas que estejam assistindo tenham a oportunidade de ir qualquer hora em Paris. Pra mim, não. Com certeza. Pra mim, isso foi muito ralado, sabe? Eu sei. E foi uma época, assim, bem, bem complicada mesmo. Tanto financeiramente, né? Eu já contei isso várias vezes nos stories. E quando eu cheguei lá, que tava tudo feliz, tudo maravilhoso, botei os pés em Paris, meu marido me liga, porque ele ficou, né? Aí ele falou assim, amor, a Bianca, que é a nossa filha, tá passando mal. Vou levar ela na Unimed. Aí tá bom, levou ela. Imediato teve que fazer uma cirurgia. Foi pra UTI. E eu estava do outro lado do mundo. E não sabia nem o que fazer. Foi, assim, Deus foi providenciando mesmo cada detalhe. Nossa. Porque eu entrei no banheiro lá, sabe? E ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho como voltar. Porque eu não tinha como voltar. Realmente, você já tinha data marcada de volta, né? Eu tinha data marcada de volta. E não consegue voo assim rápido. E é muito caro. Eu vou voltar agora. Não é assim. Eu não é vou só vir entrou, aqui, né? Como aqui no Brasil, eu vou vir aqui e volto. Não tinha como eu voltar. Era impossível eu voltar. E aí, eu liguei pra uma cliente minha. Por isso que eu falo assim, que Deus foi organizando mesmo cada detalhe. Até essa questão da maquiagem, como foi lindo mesmo na época, porque eu liguei pra essa cliente e falei assim, amiga, deixa eu te falar. Na verdade, ela era uma cliente, ela se tornou amiga mesmo, assim, devido aos anos de maquiagem, né? Eu falei assim, amiga, a Bianca não tá bem, ela tá na Unimed, e aí o médico disse que talvez ela vá precisar operar de apendicite. A cirurgia em si não é tão complicada, certo? Porém, ela estava muito gripada e na hora de desentubar, diz que bronquiospirou, né? Meu Deus. Então, Nossa. foi aquela agonia, né? Mas, na mesma hora, ela ligou pro esposo dela. Foi ele que decidiu fazer. Ele me ligava... Eu, lá em Paris, ele me ligou, né? Me ligando pra saber como é que tava, pra falar tudo direitinho. Então, assim, eu sei que Deus foi cuidando. Foi perrengue, foi desespero. Ficou quantos dias lá em Paris? Fiquei 15. Meu Deus, foi no dia que eu cheguei. Ai, meu Deus colocou do os céu. pés, realizando um sonho. Ralou muito pra comprar a bendita da passagem, pra comprar o curso. Pra estar lá, né? Pra pagar, imagina o valor de um curso. O meu curso, ele variava, assim... Porque muda conforme o erro. Se eu pagasse... Na época, 15 mil reais seria, né? Se eu pagasse hoje, por exemplo, paguei 15 mil. Só que como eu paguei parcelado, ele saiu mais de 25. Né? Porque era conforme o euro ia. E isso que tu tá falando também, em que ano? Tu lembra mais ou 2019. menos? Em 2019. De lá pra cá já aumentou mais, com certeza. Com então certeza. Hoje tá... Porque foi antes da pandemia, né? Isso, fora a hospedagem. E eu não sabia falar nada de inglês. E eu falei assim, Deus, eu quero... E tu foi sozinha? Sozinha ou tu foi com algum conhecido? Eu quero ir pra Paris, porque na época também eu trabalhava como, assim, influencer, né? Eu falei assim, Senhor, eu quero ir pra Paris com um fotógrafo, eu quero ir pra Paris com um intérprete. E eu consegui ir com tudo isso. Sério? Deus foi me conta essa história. O fotógrafo top que fotografa e Lady Gaga, que fotografa... Sério? Como é que foi Camila isso? Coelho. Uma outra época que eu fui fazer um curso em São José do Rio Preto, eu entrando no Instagram, porque eu precisava de um fotógrafo lá, e aí eu conheci esse rapaz, né? E aí, bem na época, na época que eu fui pra Paris, tava tendo
Paris Fashion Week, né? Certo. Aí ele ia trabalhar lá também. Aí ele, não se preocupe que eu vou, você paga minhas passagens e eu vou, e aí a gente faz esse trabalho. E, como eu não sabia falar nada, né? Eu falei assim, Senhor, não sei, eu não vou fazer o quê nesse lugar se eu não sei falar nada? E o curso era o quê? O curso era em português. Em português, porque, né? Mas assim, eu ia sozinha, eu morro de medo de viajar só. Era o I, né? Ele fala muito. Ia ficar só no I mesmo, né? Aí daí eu peguei e conversei com o meu professor de inglês na época daqui. Aí ele falou assim, eu topo, eu vou. Eu cheguei chorando lá. Meu Deus, eu preciso, pelo amor de Deus. Porque eu acho que eu tô lembrando mesmo. Foi qual professor? O Moisés. Acho que eu tô lembrando dessa época mesmo. E aí eu falei com ele, porque eu entrei no curso de inglês, tipo assim, meses antes de ir pra viagem, né? Que era pra dizer que ia aprender alguma coisa. E aí não consegui nada. Aí eu peguei. Mas quando chegou lá, o fotógrafo foi pra tirar fotos tua ou mais relacionada a. Porque como eu maquiagem? Não, eu fui fazer o curso de maquiagem, mas eu fui com algumas empresas daqui de Imperatriz também, né? Que aí, na época, eu fiz parceria com algumas empresas e algumas empresas nacionais de maquiagem. Então, eu precisava ter essas fotos mais profissionais. Sim, pra poder trabalhar. É um trabalho, foi a trabalho. Foi a trabalho também. Por isso que o curso em si era só 5 dias. Aí eu fiquei mais dias pra... Mas aí depois a Bianca conseguiu... Aí operou, aí depois foi melhorando, foi dando uma relaxada. Mas no dia que eu cheguei nessa cidade... O pior que foi no mesmo dia, né, que tu chegou. Imagina no dia que eu cheguei nessa cidade. Ela tinha quantos... Ela foi agora, em 2019, né? Em 2019, quando eu olhei pra ela. Tão magrinha, só, sabe? Só o curioso. Meu Deus do céu. Operada e tudo. E foi uma aprovação, né? Realizando um sonho e uma aprovação ao mesmo tempo. Meu marido foi... como se diz assim, maravilhoso todos os dias. No dia que eu cheguei, ele despencou, ele só chorava. Ele aguentou todos os dias, sabe? Assim, ele não chorou, ele não nada. Mas no dia que eu cheguei, ele tipo assim, peraí, agora eu posso relaxar. Eu acho que ele não quis ele foi muito te falar muito. Primeiro eles quiseram mentir pra mim. O primeiro momento que ela tava na UTI, eles não quiseram me falar. Né, que o médico pediu. Não, tá tudo sob controle. Não fala que não ela tá fala na UTI, agora, fala que operou e tá tudo bem. Não, fala que daqui a pouco ela vai falar com ela, sabe? Porque tá tudo sob controle ainda, mas a gente vai deixar ela... Porque, na verdade, ela foi pra UTI só pra ficar em observação. O perigo foi na hora ali... Na hora lá daquele que foi estubar, né? Na hora de coisar, né? Então, aí ele falou assim, não, espera um pouco... Que aí, daqui a pouco, fala com ela. Mas aí, meu marido disse, não, eu vou contar logo. Aí eu, Jesus, só o Senhor que guarda. Mas aí, depois tu conseguiu ir tranquilizando e aproveitar. Porque passou muitos dias em Paris. Eu sei que, meu Deus do céu, meu coração da gente. Não, assim, na verdade, eu nunca tive esse sonho de ir em Paris, vou falar a verdade. Eu fiquei encantada... assim, por a cidade, depois que eu assisti Emily em Paris. Eu achei, assim, muito... Que eu vou gostar, se eu for, eu acho, entendeu? É muito legal. Gente, já assistiu Emily em Paris? Comecei a assistir. Eu não sei assistir nada, não. Porque eu também não gosto muito, não. Mas esse negócio, às vezes, de que tá todo mundo assistindo, eu quero saber o que é, né? Que muita gente tá comentando, às vezes eu quero saber o que é. Então, eu assisti Emily em Paris, primeira temporada, segunda, acho que eles estão gravando a terceira. E você que já foi, aí que deve ser legal ainda, porque... Alguns locais dá pra gente reconhecer, então sim, ela fica ali mais no... Aparentemente, apesar no centro, ele é. E muita gente hoje que assiste, quando vai a Paris, vai nos lugares que ela grava. Virou tipo um ponto... turístico, né? E é muito legal você já ter ido em algum lugar e depois ver nos filmes. Isso é emocionante. É muito... E como eu falo pra vocês, tem gente que teve já a oportunidade, ou tem uma oportunidade, e tipo assim... Não sei se não é dar valor, né? Assim, como uma oportunidade, né? Então, pra mim, não. Pra mim, foi muito incrível, sabe? Cada situação detalhe que eu vivia, sabe? Desde o sair daqui, do pegar o avião, meu Deus, aquela sensação do avião, de que eu vou passar muitas horas, como é que eu vou... Meu Deus, e como é que vai ser? Que a aeromoça vai falar, o que ela vai falar? São detalhes, né? E especial desde as coisas mais simples, né? Desde as coisas mais simples, entendeu? Então, pra mim... E pro crescimento profissional, isso foi um... Foi um boom. Eu nunca tive uma repercussão tão grande dentro dessa minha profissão inteira
como realmente quando eu fui fazer o curso. Então, quando você voltou de lá, apesar das dificuldades em casa, mas já estava superada, digamos assim, porque ela já tinha operado, seu filho já estava bem. Mas você percebeu que teve um muito boom, assim, na tua carreira de... Tanto, assim, na parte das pessoas... O olhar das confiarem pessoas, né? mais, vamos dizer assim, né? Terem uma confiabilidade mesmo, uma credibilidade. Nossa, ela fez curso em Paris. Gente, é outro nível. Nós estamos falando com a maquiadora. Internacional. Fez um curso em Paris. Não é com Mas, qualquer não. Não, mas assim, vamos voltar só um pouquinho, porque ela soltou uma informação importante. Ela falou assim, vamos. eu era... influenciadora digital. Sim, Hoje você mas é porque na época ela trabalhava... Assim, na época você trabalhava como mesmo influencer, né? Você ia nas lojas fazia e você fazia look, visitinha, aquela coisa fazia toda. a questão do look e tudo mais, né? E você falou também anteriormente, vamos voltar só um pouquinho, Mari, sobre o tanto que é importante se posicionar no Instagram. E olhando pra ti, eu me lembro mesmo que você foi fazendo uma construção da sua imagem, porque você falou assim, é muito importante gerar autoridade, principalmente para você que trabalha com entrega de autoestima, de beleza, né? Você que empodera as mulheres e que embeleza. Mas quando foi, assim, você foi a Paris fazer esse curso e voltou e teve toda essa notoriedade enquanto profissional. Mas quando que você deixa de... Você ficou quanto tempo influencer? Era essa a pergunta que eu queria fazer. Então, o que acontece? Quando eu fui a Paris, vamos voltar aqui um pouco. Vamos. Em 2018, eu passei por um processo de coaching. Isso. Né, que eu fiz pra mim, eu certo? me recordo. Eu precisava muito me entender, sabe? Eu sempre gostei muito de vender, de trabalhar, de ser a maquiadora, de te ajudar, enfim, sempre fui muito intensa, né? Na verdade, sou muito intensa. E em 2018 eu passei por esse processo de coach. E dentro disso, eu comecei a me entender que eu precisava me posicionar mais como maquiadora. Mas eu também ainda estava perdida, se eu não sabia se eu queria ser a influencer, se eu queria ser a maquiadora, eu estava meio perdida. Por que que eu estava perdida? Porque, na minha visão, a partir do momento que eu comecei a ser influencer, era pra quê? Era pra que as pessoas conhecessem lá a mesma história, né? Conhecessem quem eu era, pra que no futuro elas pudessem comprar um produto meu. Porque eu sempre tive esse sonho do foco era ficar conhecida. O foco era ficar conhecida. Sempre foi ficar conhecida. Eu quero ser famosa, ser uma artista. Ser capa de revista. Então, tipo assim, era esse o meu foco. Realmente, sair em revistas e tudo já. Óbvio. Ainda sai, minha filha, que você tá estampada na cidade todinha, né? No canal vai estar eternizado então, no YouTube. Sempre assim, tanto que eu sempre usei o meu rosto em tudo, né? Eu sempre quis que as pessoas conhecessem. E aí, quando eu passei por esse processo de coach, eu falei assim, não, mas eu ainda preciso ficar mais conhecida para que um dia eu venha lançar alguma coisa. E em 2018, dentro do processo de coach, e ainda como influencer, eu falei assim, eu quero ir para uma feira. Eu sempre fui muito de desejar as coisas, né? E de botar como meta e de realizar, né? De soltar ao mundo os meus sonhos. Eu não tenho esse negócio de guardar para mim, eu não. tava olhando hoje uma postagem sobre isso, de não contar o próximo passo. Eu acho que muita gente fala pra contar o próximo passo. Eu sou super a favor. Muita gente fala pra não inclusive, contar. até por conta dessa história. E aí, eu fui lá, porque eu acho que assim, que quem dá as coisas pra gente a Deus. Não adianta. E mesmo que alguém queira te tirar, não tem como. Né? E aí eu peguei e falei assim, eu quero ir pra essa feira, que também é a maior feira de beleza do Brasil, que é a Beauty Fair, né? E eu queria muito ir pra essa feira, só que eu não queria ir pra essa feira como as pessoas fazem. Elas compram o ingresso, elas vão e pronto. Vão lá e participam, e olham as coisas e tal. Não, eu queria ir como a influencer, eu queria ir com tudo pago. Convidada. Eu queria ser convidada para participar de um stand. Então eu joguei isso pro mundo. Então eu não podia deixar ainda de ser a influencer na história, né? Porque eu precisava disso, eu queria isso pra mim. E eu sabia que dali ia sair algo em relação aos meus produtos. Porque ali já tem muitas marcas, grandes empresários e tal, né? Então eu tinha muito isso, esse desejo muito grande. E muito sábia, viu? E comecei
como se diz, a mentalizar isso todos os dias, né? Eu tenho muito isso. Eu acho que quem me vê na rua andando deve dizer assim, essa mulher é louca. Eu sou forte, sou corajosa. Isso é bom, mas isso é bom mesmo, ficar mentalizando. Eu falo muito isso. Minha filha ainda agora, quando a gente tava vindo, ela mãe tava ficando doida. Mas não era porque tu tava com medo de vir no pódio com elas não, né? Tava falando coisas boas pra gente até. Então, assim, eu comecei a falar isso mesmo. E eu fui chamada por uma empresa, né? Pra ir, que é uma empresa de pincéis, que é a Make Me, né? Eles me chamaram pra ir fazer uma presença VIP dentro da feira. Então, eles me levaram pra feira. Eu fiquei morta de feliz. Aí foi o segundo... Levada. Aí eu fui levada pra São Luís... pra São Luís, pra São Paulo. Pra feira. Né? Pra feira. Tá. Na época, também ia ter uma super, ultra, mega festa com todos os influencers topzera de São Paulo. E eu conheci uma pessoa que falou assim, vamos pra festa comigo. Aí eu, tá certo. Que era uma festa, na verdade era um lançamento de uma amiga de coisa de maquiagem, né? Aí vamos pra festa comigo. Inclusive Bruna Tavares, tava, esse pessoal todo. Só eu que era menor na história. A Mari Saad, né? Mas não menos importante. Não, menos importante. Inclusive eu me tornei, como se diz, a atenção, porque era do Maranhão, né? Eles ficam já fica curioso, né? Nossa, tinha no Maranhão gente do Big Brother e tal, entendeu? Então foi bem legal, assim, a recepção deles comigo. Que bom. Então eu participei disso. E aí foi só me enchendo de vontade de como se diz, de ter algo meu. E aí eu todos os dias, quando eu ia pra feira, eu falava assim, hoje as pessoas vão saber das minhas coisas que eu quero ter a minha marca. Podia ser pra quem fosse, do zelador que eu conversava na feira. Eu falava com todo mundo naquela feira. Eu acho que todo mundo falava comigo. Sonho. O sonho. E daí eu chegava lá contando, conversando e tal. Eu ficava na fila, às vezes, por conta de espera pra entrar em alguns quiosques lá, né, e tal, enfim. Mas saí um pouco frustrada da feira, porque assim, eu tive algumas oportunidades lá dentro, mas ninguém falou que ia ter minha marca. Ninguém falou o que tu queria ouvir, né? Ninguém falou. A princípio, que era minha marca. Mas tá bom. Aí eu não, mas tudo é na vontade de Deus, no tempo de Deus. Logo fui pra Paris, né, e tal. Quando foi em 2019, não, 2020, em janeiro, acho que foi. Em janeiro, sei que foi em janeiro. O pessoal da marca Agora nós vamos entrar nisso aqui. Vamos entrar. Gente, vocês estão vendo aí em cima? Joeli Matos Makeup. Isso. Segue logo aí, @Joeli. Como é que é? O meu é Joeli Matos. E o da loja é Linha Joeli Matos. É Linha. Linha Joeli Matos. Criadora e tá aqui a criatura, viu? Inclusive, ela vai contar como que isso... Ela já tá contando, na verdade, explicando um pouco. Eu sempre tive curiosidade, né? Porque às vezes a gente só pega o produto e não sabe o que aconteceu antes desse produto. Como é que tudo ocorreu. Então, você tentou aí de várias formas ser conhecida. De várias formas, mostrar pra eles. E aí, eu argumentava, conversando com os proprietários das marcas. Tive a oportunidade de conversar com o proprietário de Vult, Colos, sabe? São empresários grandes mesmo, que eles participam das feiras, né? E eu falava assim, mas tem que ter uma marca pra influência pequena e tal. Porque eles sempre apostavam nas grandes, né? E daí eu achava que só como maquiadora eu não ia ter essa possibilidade. Então, por isso que eu queria ser a influencer na época. Além de me mostrar para as pessoas poderem comprar um produto de uma pessoa conhecida. Como também essa ideia de que para influencer seria mais fácil. Até porque realmente estava bem estourado criar coisas para influencers, né? Coisas de influência. Foi na época também da Boca Rosa, desse pessoal também. Que a Boca Rosa também estourou, foi mais né? na época da Bruna. Da Bruna Tavares. Os batons mesmo, da Bruna Tavares também. Isso. Tá. Aí, eles ligaram em janeiro, querendo conversar comigo. O pessoal assim, da Make Me. Do pincel. Que é de... do pincel. Que criou primeiro os pincéis, né? E era assim, já existia a fábrica, já existiam os pincéis, certo? Eles já existiam, eles não foram criados pra mim. Eu selecionei eles, certo? E aí, o que eles fizeram na época? A proposta. Aí e vem meu nome no pincel? Primeira coisa que eu falaram, né? Claro. Aí eles falaram assim,
você aceita a proposta? Gente, eu pulava tanto, de tanta alegria, sabe? Meu Aí eu, Deus. mas vem meu nome. Aham. Aí eles, assim, olha, Joelle, é assim. Primeiro você vai escolher os pincéis que você quer. Vai vir numa caixinha, com um panfletinho, com a dedicatória, tudo bonitinho, com lacinho, com não sei o que, com não sei o que, não sei o que. E eu vi meu nome. Igual uma Pergunta que não criança. quer calar, né? Claro, eu quero saber se vem Aí meu nome. eles, agora não. Gente, foi um balde de água fria. Eita, meu Deus. Aí eu... Mas tá bom, eu aceito a proposta. Aham. No caso, eles iriam mandar... Era assim, eu iria divulgar, era como se fosse uma collab. Ah, que eles entendi. chamam. Especial Mas- Joelle Aham, Matos. Isso, mas não vinha meu nome. Aham. Pronto, eu peguei um aqui. Era assim. Só que vinha só o deles, Ah. entendeu? Não vinha o meu. Atrás. Só vinha o deles. E vinha dentro de uma caixinha personalizada, Tudo bonitinho. tudo com minhas coisas, né? Com o meu rosto Entendi. e tal, mas não Aham. vinha. Aham. Aí eu falei assim, pois tá bom, eu aceito a proposta. Aí eles pegaram, mais arrasada que eu fiquei, lógico, Claro, né? né? Porque eu queria Tinha era que ver meu o nome, nome. já Não, e antes. detalhe, quando eu fui anunciar na internet, as pessoas a primeira, meu Deus, que massa, e vem teu nome. Aí eu, Ai, agora não. Mas não, é meu, não mas sei o quê. eu que escolhi e tal. Gente, eu selecionei. floreava. Aham. E aí eles falaram assim, daqui a um ano, mais ou menos, aí a gente manda fazer o clichê com o seu nome, que todo um trabalho pra fazer isso, né? Manda fazer o clichê com o seu nome, né? Aí eu peguei e falei assim, pois tá bom. Aí eu conversei com algumas proprietárias de loja. E eu comecei a conversar com todo mundo. E eu tive um apoio muito grande. E foi sucesso de venda. E na internet em menos acabava de tudo. 6 meses. Entendeu? Então, quando deu assim, com acho que uns 4 ou 5 meses, eles falaram assim... Vamos vir agora com teu nome. Aí eu já comecei a ficar feliz. Só que meu nome, gente, era tão pequeno que vocês não têm noção. Era um negocinho assim, sabe? Ah, um nome antes ainda grande. teve isso? Ixi, veio logo errado, veio logo Meu feio. Deus do céu. Mas eu sempre acreditei em Mas mim, claro. sabe? aceitando E você aí mostrou eu falei também, assim, né? Que você era capaz, Aí eu que falei você tava assim, vendendo os aham. produtos. Eu falei assim, eu vou vender. Eu mandei fazer uma boneca minha pra colocar dentro da loja, que era para as pessoas saberem que lá Que era- tinha o meu tinha- pincel, porque se tirasse de dentro E da caixa, você eu sabia. sempre explicou muito a respeito dos pincéis, né? Que As você pessoas mesmo não escolheu. iam saber que era meu pincel, sabe? E aí eu comecei a falar assim, tá, eu aceito a proposta de vocês, mas eu só aceito se vocês também me derem press kits pra me enviar pra famosos. Aham. E aí eu Ah, comecei tá. a mandar no Instagram de famosos, sabe? E tinha alguns famosos que eu já tinha maquiado aqui em Imperatriz. Quem é que tava A usando? Fly. A Fly. A A Fly usa a minhas Fly do coisas. BBB. A Fly usa minhas coisas. Marília Aham. Mendonça, na época, usou Aham. também. Olha, Né? você Então chegou eu- a maquiar também a Aham, Marília, foi. né? Então, alguns que eu tava aqui, que eu já tinha maquiado aqui, eu consegui enviar, porque todos eu consegui ter contato o pra poder contato. mandar. Lá o Ana Prado, a Milady, né? Então, eu tive essa oportunidade de mandar pra todos eles. E outros eu saía mesmo mandando no direct do Instagram. E deu certo. Por exemplo, a Fly, eu não tive nenhum contato com ela. Como é que tu chegou na Fly? Tu só mandou no Eu direct? só mandei no direct, falei pra ela, eu sou maquiadora e tal, eu tenho uma linha, eu queria te Olha, que mandar pra legal. ela e pra Marcela. E as duas receberam, postaram. Olha Meu que Deus do Ela céu. usa bastante a Ixi, Fly, ela mostra acabou direto. na mesma hora Aham. meu estoque, quando a Fly mostrou. Na mesma Nossa. hora. Pense Gente, no o poder de da- influência. Poder da influência, viu? A Fly é incrível. Aí depois de muito tempo, aí quando que chegou nesse Sim. nível aí? Aí, o que Que acontece? aí é o nome tá grande, eu tô vendo daqui, ó. Agora não Não tá enxergo, grande. não, então E vendo. agora não tem mais. Não, é porque esses daqui ainda tem, mas Ah. não tem mais agora. Agora é só marca própria mesmo. Agora não vem mais o nome Make Me. Mas é fabricado é Make Me. fabricado por eles. Tá aí aham, uma mas coisa agora- que eu não entendi. Eu pensei que a pessoa, eu não sei se pode ser também desse jeito. Ah, eu quero ter uma linha de pincéis, que a gente tá falando sobre pincéis. Ah, eu quero ter uma linha de pincéis. Eu pensei que a pessoa poderia ir numa Criar. fábrica e lá, eu quero ter a minha linha. Ela pode, mas é bem mais caro, né? Criar. Isso. aham, que é o Tipo que assim, acontece Ela já aqui. pegou a criatura Eu pronta, né? criei Só aqui. selecionou, né? aham, eu criei Ah. aqui. Agora aqui não. Aqui eu não criei. Aqui foi uma collab mesmo. Aqui já Aham. existe. Eu selecionei aquilo que era... Porque aqui foi o meu começo. Eu não Entendi. sabia como criar. Eu não sabia como fazer. Não Entendeu? sabia o caminho, na verdade. É, eu né? nem sabia nada. Desbravando, né? aham. Inclusive, eu fui pra porque eu consegui colocar numa loja em São Luís. E aí eu tive um jantar com umas pessoas lá. E uma pessoa virou assim pra mim: Tu é louca? Como é que tu vai fazer um negócio desse? Como é que eu vou colocar meu nome num pincel se feio?
Ela virou na minha cara e falou assim... Foi não, mulher. Feio. Porque, realmente, né? E eu aqui calada, né? Porque eu nunca fui de responder a ninguém mesmo. Quem me conhece sabe como sou de brigar. Fiquei calada. Aí, feio. Não vai ser vendido. Meu Deus. Porque desse jeito aí, como é que as pessoas vão saber? Que não. E aí também era em relação a um curso online. Não vai dar nem ninguém pra fazer um curso online desse, não sei o que. Ela me acabou nesse dia. Na tua frente, pra ti. Então, gente, linda e fina. E eu só olhando pra ela, mas alguém tinha que começar. E eu precisava descobrir como era. Então, eu decidi apostar na minha ideia. Já ouviu falar em crítica destrutiva? Essa literalmente foi. Como é? Crítica, não aceito críticas. Passa o Pix, né? Manda o Pix. E assim, graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas hoje. Então, E Joeli, e assim, a gente depois veio a questão dos batons, que são lindíssimos, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a enviar para algumas pessoas, né, famosos e tal, e maquiadoras, enfim. E uma amiga que eu conheci até num evento da Bruna Tavares, eu conheci a Bruna Zanini, que é uma maquiadora super show. E aí eu falei assim pra ela, oi Bruna e tal, conversando ali pela internet, né? Aí ela, amiga, eu vou te dar meu WhatsApp. E aí a gente começou a conversar, eu falei assim, e eu sabia que ela tinha iluminador. Falei assim, ô Bruna, eu tinha tanta vontade de ter meu iluminador, eu tenho os pincéis, porque ela tinha recebido meu pincel, né? Eu tenho meus pincéis. Aí ela falou assim, eu vou te dar o número da fábrica, é muito fácil. Aí eu... Nossa. Meninas, quando eu consegui o número dessa fábrica, eu enlouqueci. Lá vai eu ligar pra esse povo e tudo. Aí lá vem outro balde de água fria. Porque é tudo muito caro. Porque não se faz agora já partiu o processo de fazer o produto. Então eu tinha que dizer como era que eu queria. Se ele tinha que ter ácido hialurônico, se ele tinha que ter vitamina C, se ele tinha que ter isso, então, como era a embalagem, como era isso, como era aquilo. Aqui é uma fabricação agora mesmo do produto. É uma fabricação, só não sou eu que fabrico, é uma fábrica, né? Mas tem tudo passado por Anvisa, né? Tudo bonitinho. Não pode ser a quantidade mínima é 500 mil, depende, entendeu? Nossa, então, é muito difícil. Aí lá vai eu. E assim... Lá vai eu pelejar. Não nasci em berço de ouro. Tive que ralar mesmo. E aí o medo, né? Porque, tipo assim, hoje as pessoas... De não vender. Pode vencer. Pode vencer. As pessoas hoje têm aquela coisa de comprar o importado. Tem uma facilidade muito grande aqui em Imperatriz. As pessoas têm uma facilidade muito grande. A internet tá aí com várias marcas muito interessantes mesmo. Quem que vai querer da maquiadora, né? Então eu tinha muito isso na minha cabeça. E aí foi quando surgiu a ideia do nome das influencers. Era isso que eu queria saber, gente. Quem não sabe. Muita gente sabe, mas tem algumas agora. pessoas que não sabem. Fala, Mari. Que os nomes dos batons são nomes de influenciadoras aqui, de Imperatriz e região, né? Isso. Luane, Scarlett, eu já vi vários nomes. E aí, mas tem então da surgiu... Rosana também, né? Tem. Ela é muito sua amiga. Aí eu surgiu peguei dessa algumas questão amigas. aí de querer... Foi. Conta aí pra gente, como que Então, surgiu isso? Primeiro, eu sempre quis homenageá-las mesmo. Eu achei sempre assim, cada uma tem a sua história, eu acho que assim, batalhadora. E essa coisa de ser influência é algo que dá trabalho. Dá. Sabe? Ela dá trabalho, assim, pro emocional da gente. Também. Porque é muitos altos e baixos, entendeu? Então, é o dia que tá lá tudo show e daqui a pouco despenca tudo. Então, eu sempre... E eu sofri muito na época de influencer no sentido com números. Eu ficava louca com esse negócio de números, que uma hora tava alto, outra hora tava baixo, sabe? Então, eu falava assim, gente, eu preciso homenagear alguém. E eu queria que fosse elas, as influencers, né? A minha mãe, minha irmã também tem, né? Minha filha e tal. Mas assim, eu queria que realmente fosse as influencers. Eu queria que fazer uma festa pra elas. Só que na época não deu certo fazer a festa, então eu fiz uma caixa. E tive aquele medo, aquele receio de entregar. Será se vão gostar? Será se elas vão não me sabiam divulgar? Não, elas não sabiam. Que os batons iam ter o nome Ninguém delas. sabia. Deus, olha que surpresa. Elas só souberam quando legal. pegaram mesmo. Aí quando elas pegaram, aí tinha o nome. Aí na carta... Meu Esse aqui, Luana Alves, né? A Luana Alves. Na carta,
eu fui escrevendo, eu assisti os stories de todas elas, um por um, como se diz. Eu fui fez uma carta dedicada mesmo a elas, a personalidade. Eu escolhi os batons. Teve alguns que a gente erra, eram muitos, né? Mas eu escolhi o batom pensando em cada uma delas, sabe? Realmente foi uma coisa pensada. Sua, né? E quando elas receberam? Gente, foi assim, A reação. foi bombástico, foi muito legal. E eu quis homenagear todas mesmo. Aí só que foi assim, como o fabricante não me entregou, porque hoje são 40 tonalidades de batons, né? É muita, Ele muita não opção, não me entregou na época todas. Então, tipo, teve 2 lançamentos, né? Assim, teve uma época que foi uma equipe e outra. Mas 40 opções de batons. São batons demais. Ai, gente, tá aí que eu não sabia. Eu tinha essa curiosidade de saber. Por conta disso, veio os iluminadores. Que aí sim, vocês não sabem, né? Os iluminadores são os nomes dos meninos. Ah, não, isso eu não sabia. Gente, teve uma festa maravilhosa. Parece que eu vi o Ricardo. Rafael, foi mesmo. Rafael, aí, inclusive o Rafael já esteve aqui também. Maravilhoso. Eu até assisti o dele também. E assim, fiz o das meninas, eu não pude fazer a festa, que era o que eu mais queria. Eu sempre gostei muito desse negócio de festa e tal, de fazer, promover mesmo esse evento, mas não pude fazer, mandei a caixa pra elas, né? E aí veio a ideia dos iluminadores, só que eu falei assim, não, agora eu quero com os meninos. Como era uma equipe menor, né? Só eram 13. Que quantidade de iluminador? Mas mesmo assim, são 13 tipos de iluminadores? São 13 tipos de 13? 13 Meu Deus do céu, é muita opção. São 13 tonalidades. Aí eu fiz uma festa super glamurosa com eles. Eu mandei um troféu, que era uma estrela. Primeiro eu mandei algo que era pra trazer a ideia do que era esse lançamento. Como se fosse um Save the Date, né? Então eu mandei um troféu pra eles, com uma estrela. Eles não sabiam o que era. Não, foi muito engraçado, gente. O Maciel, o Rafael falando, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E aí eles ficavam colocando na geladeira. Marcel também esteve aqui já. Que era pra ver se era um imã de geladeira, pra saber o que era. E era uma bandeja, ela virava uma bandeja pra poder colocar o tesouro, que no caso era o iluminador, né? Que ainda não tinha nada dentro, quando chegasse lá, que ia botar. Só foi uma estrela. Uhum. E aí depois eu fiz a festa mesmo, né? Essa foi uma festa de gala mesmo, assim, com todos de brilho, de paetê, que era pra simbolizar, entendeu? Aí eu fiz um filme, né, pra eles, passando a história deles. Foi muito emocionante. Ai, que top. Eu assisti toda a história deles, né? Fiz contada toda a história deles, falando dos iluminadores. E aí teve o terceiro lançamento. Meu Deus, essa mulher lança tudo, eu tô até com medo. Quem é Boca Rosa? Quem é? Influencer, com o nome do iluminador, como é que ele não vai Da nossa cidade, gente, da nossa cidade. A inteligência dessa mulher. Da nossa cidade. Aí eu queria fazer algo para as maquiadoras, né? Só que pra fazer pras maquiadoras não dava pra me botar nome de novo. Até porque eu não queria que as pessoas já soubessem que era nome e tal. Porque ia ficar todo manjado, mundo já né? tinha muito essa ideia de que era nome. Então, eu fiz os pigmentos com gírias. São gírias regionais, certo? Isso aqui são sombras, né? Que é o bem aí, o oxente, o nan, o mar menino. Não, tá? minha irmã. Bem aí, ó. Aonde que é? Bem aí. Bem aí, ó. Bem aí. Do Maranhão. Pois aí teve todos esses. Aí esse eu fiz uma caixa que eu mandei só pras maquiadoras. Foi um evento também. Você que teve a sacada da gíria, já era uma inspiração sua. Gente, é empreendedora mesmo, viu? Aí eu peguei e fiz... eu junto com as meninas que trabalham comigo, né? Também. E aí a gente fez uma caixa, pegou um Guaraná River, aí eu fiz um cactozinho de imã de geladeira, fiz bem regional mesmo. E a decoração era toda regional. E aí eu chamei as maquiadoras, porque o pigmento em si, o glitter... Quem é o público mesmo disso são maquiadoras. O público maior, né? Entendeu? Então, por isso que ela... específico, então, não é todo mundo que sabe usar, né? Então, por isso que eu trouxe a ideia de que seria as maquiadoras, né? E você também chamou todas elas. Todas elas. E fiz a festa pra elas descobrirem o que elas não sabiam. Esses dias mesmo elas estavam falando, gente, cadê os próximos lançamentos? Que a gente precisa... Será que o Pode Com Elas vai estar no próximo lançamento? Bate aqui. Eu já tô me oferecendo. Essa mente aí, ela é
Brincadeira. Eita, aí foi o outro lançamento que a Inês eu tinha me programado toda. Seria... Já tinha conversado. Que é o que agora? Que é o rímel, que é o Scandal Eyes. Né? Seria uma festa toda preta, sabe? Assim, toda glamurosa mesmo, bem diferente. Essa eu tava pensando em fazer pra clientes, né? Chamar clientes e tudo. Falei com fornecedores, montei como seria o press kit que a gente ia enviar que seria faixinha de olho e tal, um espelho. Enfim, junto com a máscara. Só que bem na época... Tipo assim, uns 5 dias antes. Eu não me lembro certinho quantos dias antes, mas uns dias antes, o meu marido se acidentou. Ai, meu Deus do céu. E aí foi aquela coisa assim, o que eu vou fazer agora? No dia eu realmente chorei muito, né? Porque tava tudo assim programado. E eu sempre quis muito dessa coisa de que as pessoas precisavam conhecer o meu produto. Eu ainda tenho essa coisa de que as pessoas precisam ver, as pessoas precisam conhecer. Muita gente fala assim, mas um monte de gente já te conhece. Eu, não, mas ainda não conhece. Na Imperatriz tem muita gente. Tem gente ainda que precisa me conhecer. Então, eu realmente chorei muito. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeci muito a Deus nesse dia. Porque, realmente, foi a vontade de Deus não ter deixado ele falecer. Porque foi uma queda enorme, né? De um andame de 6 metros. Nossa, 6 metros. E, graças a Deus, ele pulou. Né? Porque se ele tivesse caído, aí ele teria atacado a cabeça, enfim, né? Mas ele pulou. Então, quando ele pulou, ele quebrou o tornozelo, né? Nossa. E aí ficou aquela coisa. Aí cancelou a festa. Não era o momento de eu fazer uma festa. Primeiro porque, mais uma vez eu falo pra vocês, tudo que eu tenho é trabalho e esforço, meu e da minha família. Então, tudo na minha casa é programado. Se uma coisa sai da programação, não tem como... Não tem um caixa 3. Não tem como driblar, né? né? Então, tem que ser mesmo só o caixa 1 e o 2, que é eu e meu esposo. Né? Então, eu falei assim, eu não posso fazer um negócio desse agora, sendo que eu vou ter que arcar com outras coisas. Aí, eu falei assim, é a hora de fazer do limão a limonada, né? E foi a hora que eu falei assim, eu vou pra internet... Eu já estava com as máscaras, já tinha uma semana que eu estava com as máscaras. Aquela minha alegria toda do produto tinha, como se diz assim, né? Caído, né? Porque eu não sabia o que fazer. E eu falei assim, mas eu não posso deixar esse produto porque eu não posso me entristecer com uma coisa que Deus, na verdade, cuidou de mim, né? Que meu marido tá vivo, né? Então eu falei assim, eu vou pra internet e vou falar. Vou vender, né, vocês também. Vocês não têm a noção. Contar o que aconteceu. Vocês não têm noção. Nenhum desses outros produtos que tiveram festas, que tiveram lançamentos, não venderam fizeram tanto. o efeito que esse daqui fez. Foi assim, é uma aprovação mesmo. Parece extraordinário. Pessoas ligavam e falavam assim, eu quero 3, eu quero 4. Meu Deus, que história linda, eu quero 5. Meu vídeo foi, como se diz assim... Eu me recordei aqui, eu acho que você chegou a falar nos stories da festa, né? Eu acho que você se emocionou muito, chorou muito. Tu me fez chorar, mulher. Eu assisti esses stories. Gente, ela chorava tanto porque assim, ao mesmo tempo que ela tava feliz, porque o marido dela tava bem, ela tava triste porque não ia lançar e assim, era como você fala... chorar de novo. Pois é, foi muito emocionante a partilha dela. É importante você ser verdadeira nesse mundo digital, Joeli? Muito. Porque as pessoas, elas, como se diz assim, elas compram a tua briga quando tem que brigar, elas compram a tua dor quando tem quando dói também, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tenho uma quantidade de seguidores, aquele número que tá lá, eu aprendi pra mim que ele não significa. Importa é as pessoas que estão lá e que me seguem, que realmente que estão ali todo dia comigo. Então, elas são muito fiéis. Quando elas gostam, elas são muito fiéis, sabe? E as pessoas que estão lá, eu acredito nisso, que eles estão muito ali porque gostam, porque querem compartilhar mesmo, entendeu? Então, eu ser fiel a elas também, porque não adiantaria nada eu fazer uma festa e eu não ia estar bem, né? Não, daqui a um mês, quando tudo melhorar, aí eu faço. Perdeu o feeling, né? Perdeu o sentido, não era aquilo ali. Aquilo ali, o momento era aquilo que eu precisava mostrar, que a maquiadora, que muitas pessoas falam assim, a maquiadora, meu Deus, que tem muito dinheiro, porque tem pessoas que pensam isso. Várias pessoas, quando eu vou maquiar, dizem assim, eu vou ser maquiadora, porque ganhamos dinheiro, não sei o quê.
Elas precisavam Trabalha entender. nadinha, não, né? Precisavam entender que é difícil. Que vai ter o perrengue também, sabe? Que vai ter a dor. Né? Mas Deus vai recompensou doer, né? demais também, Muito, né? Além do livramento muito, do seu muito, esposo, muito, a questão E de aí ter a gente conseguido produziu vender mesmo sem tantas lançamento, vendas, Eu né? digo assim, que ele recompensou tanto. Todos os meus produtos hoje, para a honra e glória do Senhor, são todos assim, de boa qualidade. Mas é incrível a qualidade do meu rímel. É incrível. Ele não borra, ele sai em forma de película, ele deixa aquele super volume, sabe? E ele veio muito melhor do que quando veio os testes pra mim. Até isso eu sei que foi o cuidado mesmo de Deus em cada detalhe. Deus foi lá, colocou a mão e... Bora lá. A gente falou aqui, entendemos um pouco aí de como história, surgiu a né? Joeli Matos Makeup. E a gente quer saber, Joeli, assim, você atende lá, você tem um local fixo e você também vai em casas, né? Porque Sim, muita gente às vezes você não sabe que tem esse continua, né? atendimento. Então, atendimento. Continua. As vendas é online e aí o pessoal faz a entrega, tudo direitinho. O pessoal, eu. Eu quis falar você, porque eu já vi você entregando várias vezes, mas eu Sou fiquei, eu não, mesmo. eu vou falar o pessoal, né? Exatamente. Olha o que essa mulher faz. Ela é fantástica. Ela mesmo, viu, gente? Eu já Olha vi a ela riqueza, entregando. né? Maquiadora rica faz entrega, né? O eu equipe é que vai lá, é que pega a chuva, Ela monta as sacolinhas. é que desce, é que monta. Eu, minha mãe, minha filha, meu esposo, muito. Eu sempre tive isso. Quando eu comecei a maquiar, eu chamava eu, minha mãe e minha filha, a gente ia pra porta das faculdades entregar panfleto. Né? Então, eu sempre tive isso. Meu pai, muitas vezes, eu acho que as pessoas já viram o meu pai no calçadão entregando também panfleto pra mim, entendeu? Então, eu sempre tive que... Eu até tô trabalhando isso em mim, que eu preciso delegar um pouco mais, sabe? Mas eu Você gosto gosta de disso. estar à frente, né? Eu gosto de ir mas na é casa bom. da cliente, de explicar pra ela e tal. E é muito bom. Já tive a oportunidade e foi um sonho frustrado que aconteceu em 2020, que foi da loja. Eu fiz todo o processo da loja, eu aluguei o quiosque, paguei tudo certinho, mandei fazer todos os móveis e desisti. Porque eu vi que não era o tempo certo, sabe? Eu fui para uma viagem e conversei muito com meu esposo, ele falou assim, não é agora. Ah, mas a gente vai ter um prejuízo gigantesco. Sim, vamos ter um prejuízo gigantesco. Não é a hora da gente fazer esse quiosque agora. E aí eu tive que desistir. No Né? meio do caminho. No meio do caminho. E entendi que tudo é vontade de Deus e era melhor eu desistir agora, sem ter um prejuízo de, começou e quebrou, do que lá na frente. Até porque também na época eu só tinha, assim, uns 3 produtos carro-chefes mesmo, Entendi. né? Então, como era que eu queria montar uma franquia, um estilo franquia. Sem ter muitas opções Sem ter muitas opções, mas era lindo o meu quiosque. Depois eu mostro Mas pra você vocês. vai montar esse seu quiosque, você vai montar uma sim. loja, você vai montar a Amém, franquia. Deus, Nós vamos eu levar a recebo. Joeli Matos pra tudo Pro quanto é mundo. lugar, pro certeza. Brasil inteiro, pra Tá Paris, aí. pra onde tiver que levar, nós vamos Ela levar, já eu é tenho certeza. internacional. Você já é Ela tá- internacional. Amém. Fazendo história. E as coisas realmente têm um tempo certo. Eu tenho certeza que você certeza. vai desenvolver mais produtos. A gente vê Amém. aí muitas influências também que trabalha com maquiagem, né? Igual a Bianca, né? Que a gente acompanha, que é bem É uma famosa grande e tudo. inspiradora. Eu tenho certeza. Ela fala muito sobre isso também na internet. Sobre Ela batalhar, fala que é né? inspiração e eu vejo que muitas meninas se inspiram. E ela cada vez mais está inovando. Me lembrei muito de você. Você contando, eu tô lembrando dela também. Porque ela vai criando, assim, outros produtos. Eu acho que ela tá até com umas gominhas agora pra cabelo, unha e Lindo tal. lançamento. E vamos ver que daqui um dia vai ter da Joeli Matos também, né? Com certeza. Amém. E o melhor pra de cabelo. tudo, gente, o melhor de tudo, como eu sempre falo e vou repetir, é tão bom fazer esse podcast, fazer o pod com elas e trazer para as pessoas que estão assistindo essas outro lado. histórias. A Joeli hoje contou tantas provações que ela teve, mas ela não desistiu, Com certeza. né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Teve provações, mas teve muito sucesso também. Com e vai ter certeza. cada vez mais. Vão vir mais provações? Vão vir. Com, Com certeza. certeza. Todos Com nós certeza. estamos recebendo provações todos os dias, né, amiga? Com certeza. E assim, ela é muito motivadora, muito inspiradora no sentido de
ela acredita em si mesma e ela diz, mas o povo ainda tem que conhecer. Porque ela acredita que o mercado está aberto e Com está certeza, realmente. Muita gente ainda não conhece Joely Matos aqui em Com Imperatriz. certeza. Mas está conhecendo. E hoje é mais uma porta que tá se abrindo pra Pronto. todo mundo conhecer. Vai ficar registrado aí no YouTube o resto da vida. Tá registrado, né, Mari? Eu tava assistindo hoje de manhã até o Rick Chester falando sobre, eu fui até pra uma palestra dele também, ele falando assim, que todo mundo vai falar de você, né? Seja falar mal ou falar bem. E aí ele foi dando exemplos. Se você fica dormindo até 10 horas, vão te chamar de preguiçoso, né? Se você acorda cedo, as pessoas vão falar que você tá trabalhando demais. Se você tá solteiro, as pessoas vão falar que porque não deu certo com ninguém. Se você casou, porque isso, porque aquilo. Enfim, mas que você tem que fazer por você. E é isso que todas as vezes quando eu levanto eu falo assim, eu tenho que fazer por mim, pela minha filha, pelo meu marido, mas eu tenho que fazer por mim, pelo meu sonho, pelo aquilo que eu realmente acredito, né? E eu acredito que sim, as mulheres podem sim ser empoderadas, as mulheres podem sim continuar, vencer, conquistar, realizar os seus sonhos, que eu posso sim, mesmo sem ter uma renda boa, ter nascido em uma não ter, como se diz, herança, não ter vindo de uma família não ter muitos recursos, de muitos recursos, isso mesmo. Mas eu posso sim conquistar tudo que eu quero. Basta eu, como se diz, acordar todos os dias e continuar. Porque o segredo é o continuar. Ai, meu Deus, arrepiei, gente do céu. Não precisa nem perguntar mais o que ela tem pra dizer pro pessoal que tá assistindo pra finalizar. Eu já tô assim, fiquei emocionada até. Porque ela falou de algo tão importante. O segredo do sucesso é a constância, né? É por isso que nós estamos aqui, né, Mari? Com certeza. Sendo constantes. E é tão importante isso que você falou. Muita gente também, a gente tá bem falada na cidade, graças a Deus, né, Mari? Muita gente falando do nosso podcast. E nem sempre é bom. Às vezes as pessoas também falam coisas desnecessárias até, sabe por quê? Porque a gente está crescendo, porque a gente está sendo vistas, estamos sendo vistas, né? E assim, isso é bom, isso é ruim, isso incomoda. E eu gostaria de perguntar pra você, isso incomoda assim, né? Porque o sucesso, antes da Cris te perguntar, só cortando a Cris, teve um dia que eu até falei mais ou menos isso que você estava falando. Não sei se eu já falei isso até aqui no podcast, mas é porque as conversas vão interagindo e acaba que a gente às vezes até repete o que a gente já falou alguma vez na vida. Mas teve um dia desse que eu tava até falando no Instagram, eu falei, gente... Eu acordei animada um dia e falei assim, olha, gente, vamos pra cima, vamos fazer o que você tem vontade, não tenha vergonha, não tenha medo, não fique achando que as pessoas vão falar isso, vão falar aquilo, as pessoas vão falar de todo jeito, você fazendo, você não fazendo, você sorrindo, vão falar, você triste, vão falar, você se vestindo de um jeito, vão falar, então as pessoas vão falar, e... O importante é que falem mesmo. Quanto mais as pessoas falam, melhor pra você. Mais popularidade pode com elas têm. E assim, voltando aqui pra gente aqui. É verdade. E eu sempre falo também, olha, quando as pessoas que não gostam de você vão lá, compartilham uma foto sua no intuito de falar com outra, fala uma besteira, falar mal. Ela tá te divulgando, então. Inimigos, né? Compartilhem. É isso. Continue trabalhando, viu? É isso. Mari, mas assim, a gente não pode soltar a Joely sem perguntar pra ela, né? A Joely Matos. Joely. Sem perguntar pra ela dos projetos, né? Daquilo que ela ainda tem. O que você planeja aí nesse... A gente ainda tá no início do ano. Quais são os projetos agora pra 2022? O que é que ainda tem por aí? Tem muitas coisas. Inclusive, tem 2 produtos aí no forninho. Já pode falar ou ainda... Já pode dar uma préviazinha? Esse sim, que eu ainda tô pensando o que eu vou fazer, mas eu já até meio que soltei eles mesmo. Porque, na verdade, era desde o ano passado, mas aí teve alguns entraves e não pôde vir. São produtos de skincare agora. Uau! Inclusive, a pele dela é ótima, viu, gente? Estamos olhando aqui. Nos bastidores. Antes de iniciar, foi uma das coisas que a gente falou pra ela. Pois é, então são produtos de skincare, que é uma bruma fixante, que ela vira tipo uma colinha pra segurar mesmo toda a maquiagem. E a minha água termal. Uau! Né? Então são esses 2 produtos, eles já estão prontos. Meu amor, né? Convite para o lançamento. Não, eu tenho certeza que o lançamento vai ter uma festa agora. Agora a festa vai sair, vai dar tudo certo. Gente, a água termal é top demais. São 2 produtos maravilhosos e eles são muito bons mesmo. Já fiz vários testes, já foi mandado não sei quantas vezes pra empresa e tal. Logo eu achei uma empresa assim incrível mesmo, que é ela que faz pra grandes maquiadoras e tal.
Mas, por alguns motivos, eu ainda não consegui lançar esse bendito. Mas vai ser esse ano. Vai dar Mas certo, vai dar certo, né? Se É Deus pra quiser. 2022 será. Isso. Lançado de primeira mão. Não sei se ela já falou nas redes sociais dela, mas tá lançado aqui, em primeira mão. Amém, Eu digo e repito que vai ser um sucesso, né, amiga? Vai sim, tá profetizado e a gente vai dar certo. Mas essa vitória da Joelle, né, Mari? Eu sei que foi, assim, maravilhoso, Joelle, te receber aqui hoje. Pude saber mais de você. A gente nunca sabe de tudo, né, da vida das pessoas. E a gente trouxe realmente o podcast para que as pessoas, teus fãs que estão assistindo, tuas clientes, que você tem vários fãs, pode ter certeza disso, né? As pessoas que estão nos assistindo ter essa resposta, né? Como é que pode se dizer? Ter essa oportunidade, essa história, né? De saber quem é a Joely Matos, né? É essa mulher empoderada, né? Empoderada. Olha, eu já sabia que ela era bem empoderada, mas agora ela é corajosa, muito corajosa, viu, Joelle? Muito criativa, empreendedora. Dinâmica, empreendedora. E assim, ela sempre na necessidade de divulgar, né? De falar assim, não, mas as pessoas precisam conhecer quem eu sou, quem é o meu produto. Isso é tão importante, né? Essa identidade, essa coisa de se posicionar mesmo. E também você falou de empoderar as mulheres. Eu e a Mari estamos sempre preocupadas de levar histórias também que empoderem quem está assistindo, não só as mulheres, porque você também, quando você valorizou maquiadoras, influencers, tanto homem quanto mulher, foi muito bacana, muito legal. Uma sacada também de marketing, viu? Super inteligente, parabéns, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade de ter vindo aqui. Deixe suas considerações finais ali para aquela câmera ali. Eu sei que você já falou tanto, já ensinou tanto hoje para quem tá assistindo e ouvindo. Pois é, então, gente, muito obrigada. Obrigada às meninas, que maravilhosas, me deixaram super à vontade. Ouviram esse tantão de história. Se a gente sentar e tem a noite Não, mas toda. a gente poderia falar até mais aqui, até meia-noite. Com certeza. Mas muito obrigada mesmo. E, como eu falei, né, não desistir mesmo. Às vezes se torna, assim, até um pouco clichê, que todo mundo fala na internet, não desiste e tal. Mas é o processo. Permita-se entrar no processo e viver o processo. Às vezes a gente foca muito lá na frente, né? No alvo. Eu tenho vivido, eu parei de focar só no alvo, mas de viver mesmo o processo. O dia feliz, o dia mal, o dia pra sorrir. Tem dia que eu acordo com vontade de chorar, mas peraí, vamos lá, converse comigo mesmo. É importante a gente se autoconhecer, a gente conversar com a gente mesmo. E todos os dias, como se diz, e vencendo, ao final do dia, todos os dias, quando eu termino o meu dia, eu falo, e aí, o que eu fiz hoje de legal, o que foi bom? Porque às vezes, a gente passa tantas horas da vida, só coisa boa, e às vezes uma coisinha acaba teu dia. Às vezes um minutinho de uma besteirinha que aconteceu, acabou teu dia real, né? Então, por que não focar nas coisas que são melhores? E quando fica martirizando aquele negócio, então vai tirando o foco daquilo ali, vai fazendo outras coisas pra você ir vivendo o melhor, né? Porque a gente tem que viver sempre o melhor. Maravilhoso. Inclusive, a gente falou tanto que a nossa convidada nem bebeu o Bubble Mix que a gente recebeu hoje. Mas eu acho que é porque geralmente o convidado fica tão ali focado. A gente não, a outra que já tá acabando, eu já tô aqui. Não, e ela magérrima, super fitness, né? Presta atenção no shape. E não esquecendo também do Armazém Paraíba, que está aqui, que é mais o nosso parceiro também. E a Nay Barbosa, Casa da Beleza. Que vem aí também, que é mais um... produção aí tá chique demais. E vamos finalizar mais um podcast? Vamos. Mais um pod com elas? Mais um pod com elas. Vamos brindar aqui pra finalizar. Obrigada por essa maravilhosa. Peraí. Pode com elas não pode acabar. Antes de eu saber como que funciona, Joely. Como assim? A questão das consultorias de automaquiagem, gente, o principal. Como não que eu vou pode saber maquiar? Eu tenho que saber. Então, com a Joely Matos, diretamente de Paris. Então, como é que faz, simples, maravilhosa? Só falar comigo no Instagram. Nossos cursos e consultorias, eu vou na casa da cliente, eu ajudo ela a escolher todo o produto que ela precisa, tudo específico para ela. E também vou ensinando o passo a passo da maquiagem específica para o tipo de personalidade dela, o jeitinho dela, sabe? Então eu faço tudo certinho com a cliente, né? São cursos específicos, são consultorias específicas. Individuais. Individuais. Ai, gente, já pensou você chamar
ter um curso específico com a Joeli Matos pra ela te ensinar todas as técnicas de automaquiagem. Não vai perder os clientes, não. Depois será? De jeito nenhum. Brincadeira. Mas assim, gente, no dia a dia, corrido, às vezes você faz uma viagem, você vai pra um casamento Precisa fora, se virar, né, amiga? isso mesmo. Eu já tô doida pra fazer, não sei, não, eu sou ruim de maquiagem, mas eu tenho certeza que eu vou aprender todo passo a todos os passo. detalhes desse curso. Eu não poderia deixar, nós não poderíamos Com deixar certeza, de falar, né, Cris? nossa, não. De jeito nenhum, Voltamos só pra isso. rebobina. Agora sim. Beijo, meu Agora, povo. valeu, Tchau. meu povo.